Dia bom, esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. Você deitou e dormiu. Está acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo. Mais uma semana começando aqui no Acordando para o Propósito, nosso programa de segunda a sexta, às 6h07 da manhã, onde eu tenho o prazer de poder iniciar cada dia aqui na presença de Deus e junto com vocês. Eu quero reforçar para você que está aqui no nosso canal, você que está aqui nos acompanhando, ou você que chegou aqui, talvez, pela indicação de algum amigo, de alguma pessoa, que você possa fazer a sua inscrição. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, curta, comente, compartilhe, faça com que haja interação para que o YouTube reconheça o nosso conteúdo como relevante. Eu sei que você já entende a relevância aqui do nosso programa, do nosso conteúdo, mas o YouTube ele só entende que o conteúdo é relevante a partir de você se inscrever, de você acionar o sininho das notificações, de você curtir, comentar e compartilhar. Portanto, eu quero pedir para você fazer com que essas ações sejam efetivadas aqui no nosso canal, para poder você ter uma participação mais proativa aqui conosco. Nós estamos iniciando mais uma semana, essa semana que é a semana derradeira aqui desse mês, onde nós estamos tratando sobre Jesus. Obviamente, eu sempre tenho dito, as nossas temáticas aqui, elas são uma maneira de nós nortearmos algumas reflexões durante o mês. E nesse mês nós tratamos sobre Jesus e estamos aqui, obviamente, agora na semana derradeira. E aí vamos ver alguns eventos específicos da vida de Jesus que vão culminar com a concretização do seu propósito terreno e também do seu propósito eterno. E aí é importante você acompanhar essa semana o Acordando para o Propósito. Lembrando que na próxima semana nós iniciaremos uma nova temática. E se você está curioso para saber o que nós vamos conversar, refletir, estudar no mês de abril, eu falo para você, acompanhe aqui durante a semana, que certamente você vai saber em primeira mão dessa temática para o mês de abril, tá certo? Diga aí para mim como foi o seu final de semana, diga o que você está esperando dessa semana e manifeste aí seus anseios para esse novo período concedido por Deus, que é uma semana que se inicia. Eu quero que você pegue aí a sua Bíblia e abra no capítulo de número 18, capítulo de número 18 do Evangelho que escreveu Lucas. Capítulo 18 do Evangelho que escreveu Lucas. Eu quero que você esteja aí atento ao versículo 31 em diante. Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 31. E aqui a gente vai refletir de maneira breve sobre essa passagem. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo de número 31. Jesus chamou à parte os 12 e disse-lhes: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto e eles não sabiam do que estavam falando. Veja que Jesus aqui está predizendo não somente os aspectos da sua morte,
mas os aspectos da sua ressurreição. Quando a gente pensa que os planos de Deus, eles não são frustrados, e a gente entende que aquilo que Deus fala se cumpre, nós podemos ter uma referência aqui com esta passagem. O que Jesus está predizendo aqui na verdade, um reforço daquilo que já está predito anteriormente. Jesus ele vai falar acerca da sua morte e da sua ressurreição, mas ele enfatiza que essa fala não é uma fala somente dele. Ele diz que aqui ele vai chamar os 12, ele vai estar subindo a Jerusalém e ele vai falar sobre acerca daquilo que está escrito pelos profetas. Jesus está remetendo a algo que está ratificado pelos profetas através dos escritos. E por que eu estou falando isso para você? Basicamente porque o plano de Deus ele não falha. O plano de Deus não falha. Por mais que a ideia de morrer, a ideia de ser zombado, a ideia de ser açoitado, a ideia de ser cuspido pareça ser algo trágico, nós estamos aqui tratando de algo que vai mudar a história da humanidade. E aí eu quero perguntar para você: você tem ciência daquilo que Deus prometeu para a tua vida? Daquilo que Deus prometeu para a tua casa? Aquilo que Deus tem feito como promessa para a tua vida? Talvez as promessas de Deus não venham a perpassar pelo preço que foi pago por Jesus. Até porque, por conta desse sacrifício vicário, desse açoite, dessa zombaria, dessa insultação, foi que nós alcançamos vitória e hoje desfrutamos de muitas benevolências por conta desse sacrifício. Mas talvez Deus tenha feito promessas para você que elas não foram escritas pelos profetas da Bíblia, mas elas estão gravadas nas tábuas do seu coração, elas estão gravadas na sua mente, elas estão armazenadas nas suas emoções. Aquilo que você tem vivido, aquilo que você entende que irá viver, e muitas das vezes você pensa sobre isso e se entende distante desse acontecimento. Por que isso? Às vezes você não consegue compreender. Porque Deus me fez promessas de tantas grandezas e eu vivo um tempo de escassez, por exemplo? Por que será que Deus me fez uma promessa de algo redentor, de algo que vai redimir a minha vida em várias áreas? E hoje, o que eu vivo são coisas semelhantes a essas aqui: contrariedade, afronta, mas do teu coração não sai que algo está escrito para a tua vida, que algo está prometido e que essa promessa foi feita por Deus e isso se cumprirá. Quando Jesus ele está predizendo aqui sobre sua morte e ressurreição, eu diria que ele está preparando um caminho para o entendimento deles. O final aqui desse trecho da Bíblia, no versículo de número 34, diz que os discípulos não entenderam nada dessas coisas. Talvez eles estão recebendo uma promessa e estão sem compreensão da promessa. Aqui talvez eles estejam diante da anunciação de algo que vai mudar todo o cenário histórico, inclusive da vida deles. E eles não estão entendendo nada, os discípulos não entenderam nada dessas coisas. Eles vão estar aqui, na verdade, sem a compreensão do significado oculto destas palavras de Jesus. E eles não sabiam do que Jesus estava falando. A profundeza daquilo que são as promessas de Deus
muitas das vezes parecem nos desnortear na compreensão. O fato é que Deus faz a gente compreender algumas coisas de suas promessas até o limite daquilo que não vai nos paralisar. É isso mesmo. Talvez, imagine se os discípulos aqui soubessem, por exemplo, das dificuldades que eles enfrentariam para cumprir a ordenança que Jesus deu a eles no final de sua caminhada terrena, e sabendo que o que Jesus está predizendo aqui em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 31, vai imputar a eles, por exemplo, essas dificuldades. Será se eles continuariam? Eu não sei se você está compreendendo esse ensinamento nessa manhã, mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: tem coisa que Deus vai falar para você e você vai entender de maneira reduzida, porque você não tem noção da profundeza e daquilo que está em oculto dentro desta fala. Então Jesus ele vai anunciar algo, ele vai prometer algo, vai falar acerca de um plano que parece contraditório e que a totalidade ainda está oculta. Mas Deus ele permite que a gente compreenda até um determinado setor da revelação para que nós não venhamos parar. Pelo contrário, Deus ele quer se revelar a nós e ele se revela de maneira progressiva. Será se os discípulos aqui, se eles soubessem que eles seriam duramente perseguidos e muitos dos discípulos vão morrer de maneira trágica por conta da pregação do evangelho? Será se essa anunciação, ela, se ela fosse completa, será se ela não paralisaria a vida dos discípulos? Então Jesus aqui está falando sobre algo grandioso. Ele está falando sobre a sua morte e ressurreição e que depois vai culminar com a sua ascensão aos céus. O que que Deus prometeu para você? O que que é o plano de Deus para a tua vida? O plano de Deus não pode ser frustrado. O plano de Deus não falha. Eu quero dizer para você, nesse dia, você que está nos acompanhando em qualquer horário, pela manhã, pela tarde, à noite, quero dizer para você, se cumprirá. Aquilo que Jesus falou acerca da tua vida se cumprirá. Ele tem poder para poder realizar aquilo que promete. Aqui a gente tratou sobre um exemplo que faz com que o plano de Deus para o seu Filho, Jesus Cristo, venha redimir a humanidade através do sacrifício. O que prediz essa grande vitória? Açoite, insultos, zombaria, muitas coisas que vão escarnecer, mas, na verdade, o que está por trás de toda essa perseguição, de todo esse escárnio, é a remissão dos pecados da humanidade. Você está preparado para enxergar que muitas das vezes as bênçãos, elas não vêm com as embalagens que você gostaria, contrário de marqueteiros, ao contrário de publicitários que vão às vezes até maquiar o conteúdo de um produto com uma embalagem sedutora. Deus não. Deus ele vai te apresentar alguns planos, ele vai te apresentar algumas promessas. E talvez a embalagem não seja tão sedutora. Ela vai vir às vezes encapada com a ideia de perseguição, com a ideia de desafios, com a ideia de coisas que te trarão medo, mas tenha certeza, o conteúdo é magnífico. Se você estiver disposto a encarar a promessa através de uma embalagem que não é tão sedutora, você está sendo provado no pouco, você está sendo provado nos desafios para poder ser galardoado, premiado pelas bênçãos que Deus tem para você. Quero dizer para você nessa segunda-feira, o plano de Deus não falha. Coloque na sua cabeça, ele fez uma promessa? Lembre-se,
se cumprirá. Curve a sua cabeça, se você puder, feche também seus olhos, vamos estar orando e agradecendo a Deus por esse dia e por essa semana que se inicia. Pai, nós queremos louvar o teu nome, queremos te engrandecer, queremos render graças a ti. Muito obrigado, Senhor, por nos colocar de pé, muito obrigado pelas nossas vidas, obrigado pelas tuas promessas, obrigado por nos dar a certeza de que os teus planos vão se cumprir em nossas vidas. Muito obrigado por saber que as tuas promessas não falham e que tudo que tu prometes, tu cumpre. Senhor, nos deu uma semana abençoada, cheia da tua presença, nos direciona, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos traz resposta nas áreas que precisamos, Senhor. Nos dá a tua presença como condução para tudo que precisarmos durante esse lastro temporal desta semana, que fará com que o mês de março se encerre, se conclua, que tu venha nos abençoar. É o que eu peço, fazendo com que cada um que esteja aqui receba dessas bênçãos que tu tem, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, um forte abraço para você. Amanhã eu te espero. Toda semana eu estou aqui, te esperando de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aí o acionamento do sininho ok, para você receber as novidades. E lembre-se, curte, comenta e compartilha, porque eu tenho certeza que isso vai ser bênção para outras pessoas, em o nome de Jesus. Forte abraço e até amanhã.